Desfraude do bebê. A gente segue aqui esclarecendo algumas dúvidas nesse momento tão importante na educação da criança com a psicóloga Isabela Pena. Tem algumas dúvidas. Por exemplo, período do ano para desfraldar o bebê. Aí você tem, não, é melhor desfraldar no inverno. Não, é melhor desfraldar no verão. Explica pra gente aí, traz dicas práticas que a gente tá entrando aí agora, um calorão. Talvez agora seja a hora. Isso, é melhor no verão. Como aqui no Nordeste, a partir da primavera, nós já temos o calorão, então, assim, segundo semestre sempre é o mais ideal de iniciar o desfraude das crianças. Pensando não só na maturidade neuromotora delas, que é a capacidade que a criança tem, que ela adquire de controlar os esfíncteres, mas pensando também nas questões práticas, onde ela sente calor e onde você pode tirar a roupinha, ela fica mais à vontade. Ela transpira mais. Então, assim, o xixi, ele geralmente, ele fica mais condensado na fralda e ela começa a querer estranhar e querer tirar. Então, isso tudo facilita. Então, vamos aproveitar nosso clima agora aí, vamos aproveitar o período para começar a desfraldar isso mesmo. Mas cuidado, não vamos nos apressar, porque também tem isso. Tem muito pai, muita mãe querendo apressar esse processo, porque essa tecnologia das fraldas aí tem encarecido bastante o preço. Sim, é verdade. A gente observa bastante que realmente os pais, eles sentem economicamente e procuram o nosso ninho para poder estar desfraldando mais cedo. Bom, nesse caso, eu sempre oriento esperar o tempo da criança. O tempo da criança é extremamente necessário para que a gente possa respeitar o desenvolvimento dela e não ter problemas no futuro. Mas aí você pode me perguntar qual é o tempo da criança. O tempo da criança é quando ela está desenvolvida e está madura de forma neuromotora. A criança que começou a andar, a criança que já está, a partir dos 18 meses, já correndo com firmeza, tendo o controle de movimentos, rolando, deitando, abaixando, levantando, começando a ter noção de lateralidade e tudo isso, você já dá para ver que é uma criança que já tem a possibilidade de começar a desfraldar, junto com a percepção de que ela começa a fazer xixi mais espaçadamente. E aí amanheceu 3 dias ali já com a fraldinha seca, juntando aquela nossa dica. Isso. Então, respeitar a vontade da criança, porque isso assim, gente, é uma questão que nem ela domina. A criança está com vontade de fazer xixi, ela vai fazer xixi. Então, se ela não tem aquele hábito, ela não aprendeu a ir ao banheiro, ela vai fazer no chão, ela vai fazer na fralda, se estiver sem fralda, vai fazer na roupa. E aí é dor de cabeça de fazer esse desfraude no inverno, que o inverno a criança está cheia, porque você tira aquela roupa toda, aí já era, vai ter que andar com muita muda. E tem outra questão. Às vezes, os pais acham que a vontade da criança ao banheiro é a vontade deles, é a disponibilidade deles. Então, eu já presenciei. Às vezes, a criança faz assim, quero ir no banheiro, quero fazer xixi. Peraí, a gente vai já. E agora? Para a criança que está desfraldando, não funciona. Ele vai fazer xixi na roupa. No mesmo momento. Vai atrapalhar o processo. Vai atrapalhar o processo. Porque realmente é preciso estar disponível para a criança. Não só fisicamente, mas emocionalmente, para acompanhar esse processo. A criança precisa de uma atenção maior. E a gente está falando, gente, de um hábito, de uma rotina que pode se transformar numa dor de cabeça e num trauma. A partir de que idade os pais podem dizer assim, não, peraí, eu estou precisando de uma ajuda, de um acompanhamento, porque está demorando muito? Isso. Antes que vire um trauma. Antes que vire um trauma. Então, o processo de desfraude é de 2 a 4 anos. Começou a passar dessa idade, a gente precisa estar observando, certo? Mas aí eu pergunto, não existem crianças que cada uma tem seu tempo? Realmente cada criança tem seu tempo. Pode ser que exista alguma que demore um pouquinho mais do que os 4 anos. Mas é preciso já ficar com a anteninha acesa, já procurar um profissional, já estar observando a situação para ver se precisa
ou não de acompanhamento. Tem crianças que às vezes precisam não só de acompanhamento psicológico, mas de acompanhamento com o médico, com o pediatra, medicamentoso. Então, assim, é algo que é bem sério. Não só para a enurese noturna, como também para a ecoprese, que é a dificuldade de controlar os esfínteres do ânus. Então, aí fica bem mais difícil. Para a gente encerrar, tem muitos pais que utilizam uma estratégia. Não vou dar líquido para a criança já ali a partir de tal hora. A criança precisa de hidratação. Uma criança que dorme 8 horas, você dá líquido até 7 horas. E antes dela dormir, você vai e leva ao banheiro. Ou 2 horas antes, no máximo. Mas não dá para privar a criança de tomar líquido por causa da possibilidade dela fazer xixi na cama. Tem que conviver, tá, gente? Vai lá, é um aprendizado. Todos nós já passamos por isso, né? Lembro lá que lá atrás a gente também usou fralda, a gente também passou por esse processo de desfraude. Então, vamos desfraudar sem estresse. Muito obrigada pelas dicas, pelas informações. As portas continuam abertas, porque esse realmente é um assunto de utilidade pública. Ok, obrigada a você. A gente encerra a entrevista do programa Utilidade Pública de hoje, mas você não sai daí, porque próximo bloco tem assunto novo. Se você quiser conferir qualquer edição, vai lá no YouTube, procura Dânia Matos, você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo.